Por que a tecnologia está nos escravizando e desumanizando? O homem está preso como um rato em uma armadilha. Sua atenção à cultura, à liberdade e ao esforço criativo tornaram-se meras entregas de técnica. Um arquivo morto. Esta citação perturbadora vem de um livro escrito há mais de 70 anos. Em meados da década de 1950, o filósofo francês Jacques Ellul escreveu uma obra chamada A Sociedade Tecnológica. Nela, ele propôs algo fascinante e ao mesmo tempo assustador. A tecnologia, ou mais precisamente o que ele chamava de técnica, estava escravizando a humanidade. Neste vídeo, vamos explorar essa tese, e eu garanto que ela vai fazer você repensar completamente sua relação com a tecnologia, com o trabalho e até mesmo com a vida que você acha que está escolhendo livremente. Ellul escreveu que o número de escravos técnicos está crescendo rapidamente, e o ideal de todos os governos é empurrar o mais rápido possível em direção à escravidão técnica. Então, o que exatamente ele queria dizer com isso? O que é uma sociedade tecnológica? E por que deveríamos nos preocupar? Uma sociedade tecnológica é aquela dominada pela técnica. E técnica, na definição de Ellul, é qualquer método de ação, qualquer meio de alcançar objetivos que prioriza a eficiência acima de absolutamente tudo o mais. A técnica busca obsessivamente o melhor jeito de fazer qualquer coisa, o caminho mais otimizado, a solução mais racional. E nessa busca desesperada por eficiência, ela desconsidera completamente questões mais amplas de moralidade, de beleza, de espiritualidade e de cultura. Ou, como Ellul explica, a técnica pode ser vista como a busca pelos meios mais eficientes em qualquer campo de atividade. Agora, Ellul identificou 4 subdivisões da técnica que infiltraram completamente nossa sociedade. A primeira é a técnica das máquinas. Esta é a mais óbvia, aquela que todo mundo pensa quando fala em tecnologia. São as máquinas físicas e digitais que constantemente evoluem buscando maior eficiência. Elas entregam resultados consistentes e precisos em velocidade e escala, eliminando a variabilidade que define tantos esforços humanos. O espalhamento das máquinas em cada vez mais domínios da vida reflete nossa tendência de enxergar todos os problemas através de um pensamento puramente técnico. Mas as máquinas são apenas a manifestação mais espetacular da técnica. Como Ellul escreveu, a máquina não é nem o aspecto mais importante da técnica, mesmo sendo talvez o aspecto mais visível. A técnica tomou conta de todas as atividades humanas, não apenas da atividade produtiva. A segunda subdivisão é a técnica econômica. Esta é a aplicação de métodos racionais de organização e gestão da economia em busca de eficiência máxima. A técnica econômica busca otimizar métricas como produtividade, crescimento do PIB e controle da inflação. Quando uma economia se torna objeto da técnica, o ordenamento espontâneo dos mercados dá lugar ao planejamento centralizado controlado por tecnocratas. Esses são os especialistas que aplicam métodos e sistemas técnicos para manipular resultados econômicos, muitas vezes sem qualquer respeito por questões ambientais, morais ou éticas. A terceira subdivisão é a técnica organizacional. Esta se refere aos métodos para coordenar, gerenciar e controlar grandes grupos de pessoas de forma eficiente, seja no governo, nas forças armadas, nas corporações ou na sociedade em geral. A técnica organizacional leva à burocratização extrema da vida, implementando camadas e mais camadas de regras, procedimentos e sistemas administrativos para controlar o comportamento coletivo. E a última subdivisão, talvez a mais perturbadora, é a técnica humana. Esta técnica é aplicada diretamente ao funcionamento do organismo humano, tanto em sua forma biológica quanto psicológica. A técnica humana abrange áreas como educação, medicina, engenharia genética, psicologia, marketing e o uso de propaganda. Ela busca os meios mais eficientes e racionais para influenciar e controlar seres humanos em corpo e mente. Como Ellul explica, com a técnica humana, o próprio homem se torna objeto da técnica. Essas 4 subdivisões revelam como a aplicação da técnica infiltrou absolutamente todas as áreas da sociedade. As máquinas são constantemente usadas tanto em nossas vidas pessoais, quanto na produção e distribuição de produtos e serviços. A técnica econômica e organizacional estrutura nosso trabalho, nossas instituições governamentais, o sistema monetário e as tendências sociais em geral. Enquanto isso, a técnica humana não apenas determina a saúde ou doença do nosso corpo físico, mas também influencia o que desejamos, como pensamos e como agimos. Pode-se dizer que a técnica é a tradução em ação da preocupação humana de dominar as coisas por meio da razão, de tornar consciente o que é inconsciente, de tornar quantitativo o que é qualitativo, de tornar claras e precisas as manifestações da natureza, de tomar controle do caos e impor ordem a ele. Então, qual é o problema com esse movimento compulsivo de aplicar a técnica em todos os aspectos da vida?
Por que não deveríamos tentar ordenar o mundo ao nosso redor através dos meios mais eficientes e racionais possíveis? De acordo com Ellul, o perigo está no fato de que quando a técnica se torna mais onipresente, uma nova forma de totalitarismo surge. Uma forma de totalitarismo que nos escraviza através do controle das máquinas, sistemas e procedimentos da técnica. Sob essa forma de totalitarismo, a perda da liberdade não é resultado dos atos intencionais de um pequeno grupo de pessoas. Ela não requer uma conspiração de alguma elite governante. Em vez disso, esse totalitarismo ocorre por vontade própria, porque, como Ellul explica, chegamos agora a um ponto em que a técnica se tornou autônoma. A técnica se tornou autônoma. Ela criou um mundo que obedece suas próprias leis e que renunciou a toda a tradição. A técnica não se baseia mais na tradição, mas sim em procedimentos técnicos anteriores, e sua evolução é rápida demais, assustadora demais, para integrar as tradições mais antigas. Ellul acreditava que à medida que o uso da técnica se espalha, ela ganha seu próprio momentum. Porque quando a técnica é aplicada a uma tarefa, ela inevitavelmente abre novos caminhos para seu próprio desenvolvimento, ou então cria novos problemas que só podem ser resolvidos com o uso de mais técnica. Por exemplo, a invenção dos computadores levou à produção de quantidades cada vez maiores de dados, o que necessitou o desenvolvimento de maneiras de armazenar esses dados, assim como métodos para analisá-los. À medida que as técnicas de análise e armazenamento de dados avançaram, isso tornou possíveis novas formas de vigilância, novas maneiras de medir e manipular a economia, e novas formas de desenvolver sistemas de inteligência artificial. Similarmente, o desenvolvimento da internet criou as redes sociais, que por sua vez criaram novas técnicas de comunicação e novas técnicas poderosas para a distribuição de propaganda em escala massiva. Em um ciclo que se perpetua, a técnica gera mais técnica e cada vez mais, toda a vida é engolida pelo motor do controle técnico e da eficiência. Ou como Ellul explica, a técnica, em seu desenvolvimento, cria principalmente problemas de natureza técnica, que consequentemente só podem ser resolvidos pela técnica. O nível atual da técnica traz novos avanços, e esses, por sua vez, adicionam novas dificuldades técnicas e problemas técnicos, que demandam avanços ainda maiores. É um ciclo interminável. O pensador Ian McGilchrist, escrevendo em seu livro O Mestre e seu Emissário, observou que a crescente tecnologização e burocratização da vida ajudam a destruir exatamente os modos mais integrativos de atenção das pessoas e das coisas que poderiam nos ajudar a resistir aos avanços da tecnologia e da burocracia. Desse modo, esses processos ajudam a se replicar e se fortalecer. À medida que a técnica se espalha por toda a sociedade, ela muda fundamentalmente a natureza do ser humano, porque a técnica, quando levada ao extremo, é uma força de desumanização. Em sua busca obsessiva por eficiência racional, ela afasta o homem de suas tradições, do mundo natural e dos valores estéticos, morais e espirituais. Ela transforma o ser humano de um sujeito que interage com o mundo em um objeto manipulado para fins técnicos. Como McGilchrist explica, há uma dificuldade em manter a integridade de um sujeito único e individual em um mundo onde uma combinação da arrogância da ciência e do avanço da tecnologia bloqueia o mistério inspirador da consciência humana e o substitui por um conjunto de problemas técnicos para os quais eles afirmam ter soluções. Nessas circunstâncias, seríamos facilmente persuadidos a aceitar o papel que nos é oferecido, a nos tornarmos objetos e não mais sujeitos, condenando-nos à nossa própria aniquilação. A busca desesperada por meios mais eficientes, pelo melhor jeito de fazer as coisas, vem ao custo de valores que antes eram centrais para a experiência humana. Um desses valores é a beleza. Quando as decisões são governadas exclusivamente por eficiência, a beleza é tratada como um luxo dispensável ou simplesmente ignorada por completo. O desprezo pela beleza fica evidente na arquitetura moderna. Em muitas cidades, valores estéticos não são mais um fator principal no projeto de edifícios. Em vez disso, o foco está na eficiência. No caso da construção de moradias, por exemplo, o objetivo é minimizar custos e construir o máximo de unidades possível dentro das restrições do terreno. A técnica aplicada à arquitetura resultou em horizontes urbanos repletos de blocos uniformes de pedra e concreto e em subúrbios monótonos compostos de casas padronizadas, baratas e eficientes. A técnica nos desumaniza ainda mais ao nos prender em um mundo artificial de sua própria criação. O mundo que está sendo criado por uma acumulação de meios técnicos é um mundo artificial e, portanto, radicalmente diferente do mundo natural, explica Ellul. A maioria das pessoas passa mais tempo olhando para telas e absorvendo os mundos artificiais das redes sociais, dos videogames e dos filmes do que passam em contato com a natureza. A maioria das pessoas trabalha em empregos onde são forçadas a gastar todo o seu tempo controladas pelas máquinas e sistemas da técnica.
Enquanto isso, governos e corporações estão usando cada vez mais a técnica para controlar nosso comportamento e manipular nossos pensamentos. Para onde quer que olhemos, a técnica está nos capturando e nos afastando cada vez mais dos ritmos e fluxos do mundo natural. O pensamento puramente técnico também resulta em uma perda de conexão com a intuição, que é um dos meios mais poderosos de alcançar a verdade e é absolutamente crucial para o processo criativo. Mas os perigos de uma sociedade tecnológica não terminam com sua desumanização. A técnica também é uma força centralizadora que restringe o ser humano de sua liberdade, enquanto concentra o poder nas mãos de poucos. Algumas pessoas acreditam que o oposto é verdadeiro. Elas veem a técnica, especificamente em suas manifestações tecnológicas, como uma força descentralizadora que ajudará a devolver a liberdade a um mundo sem liberdade. Mas como Ellul escreveu, na verdade, a história do progresso técnico também é uma história de centralização. O avanço da técnica permitiu o crescimento de instituições centralizadas gigantescas, como o Estado moderno, os militares e as corporações multinacionais, cujo poder combinado molda praticamente todos os aspectos da vida. Máquinas como computadores, câmeras e smartphones permitem um nível sem precedentes de vigilância, o que facilita o controle por parte de estados centralizados. A internet permitiu a distribuição instantânea e global de propaganda. A técnica militar, através de máquinas destrutivas de guerra, permitiu conquistas em escala sem precedentes e criou uma enorme disparidade de poder entre aqueles que controlam as armas da guerra e aqueles que não controlam. A técnica econômica, especialmente quando aplicada à criação de crédito e à manipulação da oferta de dinheiro, criou um sistema econômico que enriquece uns poucos, enquanto mantém a maioria em um estado de relativo empobrecimento. Enquanto isso, a técnica organizacional criou burocracias tentaculares que regulam praticamente todos os aspectos da vida e garantem um poder imenso para aqueles que controlam esses sistemas burocráticos. O homem primitivo, amarrado por proibições, tabus e obrigações, era certamente socialmente determinado, diz Ellul, mas é uma ilusão infelizmente muito difundida pensar que porque quebramos as proibições, tabus e obrigações que amarravam os homens primitivos, nós nos libertamos. Somos condicionados por algo novo, a civilização tecnológica. A força centralizadora da técnica, se não for controlada, continuará a nos escravizar. Ela criará um mundo onde homens e mulheres são cada vez mais medidos, moldados, direcionados e controlados pelas máquinas, sistemas e processos da técnica. Enquanto isso, muitas pessoas celebrarão o avanço da técnica na crença de que ela representa progresso social, sem perceber que com cada avanço, nossa autonomia pessoal diminui. Como Ellul explica, com a integração final do instinto e do espiritual através de inovações da técnica humana, o edifício da sociedade tecnológica estará completo. Não será um campo de concentração universal, pois não será culpado de nenhuma atrocidade. Não parecerá insano, pois tudo será ordenado e os vestígios da paixão humana se perderão no brilho do cromo. Não teremos mais nada a perder e nada a ganhar. Nossos instintos mais profundos e nossas paixões mais secretas serão analisados, publicados e explorados. Então podemos evitar um mergulho ainda mais profundo na escravidão tecnológica? Podemos encontrar um equilíbrio saudável entre o natural e o artificial, entre eficiência e outros valores humanos. Ellul estava incerto. Como ele disse, o homem está mais escravizado quando acredita estar confortável e tranquilo em sua liberdade. No mundo moderno, a forma mais perigosa de determinismo é o fenômeno tecnológico. Não se trata de se livrar dele, mas de realizar um ato de liberdade ao transcendê-lo. Como isso deve ser feito? Ainda não sei. É por isso que este livro é um apelo ao senso de responsabilidade. O primeiro passo nessa missão, o primeiro ato de liberdade, é tornar-se consciente da necessidade. Ian McGilchrist, que foi influenciado pelos escritos de Ellul, ofereceu uma avaliação ainda mais sombria em seu livro de 2021, The Matter with Things. Ele escreveu que até agora pode ser tarde demais, pois algumas pessoas já parecem acreditar que estamos em melhores mãos com nossos novos mestres, as máquinas. Ellul, no entanto, viu algumas maneiras pelas quais o domínio de ferro da técnica poderia ser afrouxado. Uma maneira seria através do colapso social. Por exemplo, uma depressão econômica severa ou uma guerra mundial interromperia o avanço da técnica, mas ao custo de grande sofrimento. Como Ellul escreveu, se uma guerra geral ocorrer e houver sobreviventes, a destruição será tão enorme e as condições de sobrevivência tão diferentes que uma sociedade tecnológica não existirá mais.
Outra maneira de evitar um deslizamento contínuo em direção à escravidão tecnológica é se mais pessoas despertarem para o fato de que há muito mais na vida do que avanço tecnológico. Embora a técnica tenha seu papel a desempenhar, quando ela começa a eclipsar outros valores e a interferir com a criatividade estética ou com a busca espiritual, seu uso se expandiu além de limites saudáveis. Se um número suficiente de nós reconhecer isso e mudar nossas vidas de acordo, então talvez a técnica possa ser relegada ao seu papel de servidora em vez de mestra da humanidade. Ou como Elul escreveu, se um número crescente de pessoas se tornar plenamente consciente da ameaça que o mundo tecnológico representa para a vida pessoal e espiritual do ser humano. E se elas se determinarem a afirmar sua liberdade ao alterar o curso dessa evolução, minha previsão será invalidada. Mas se falharmos, segundo a avaliação de Elul, nossa sociedade será cada vez mais governada por máquinas e controlada pela técnica. Continuaremos a perder nossa humanidade básica e nos desconectaremos dos valores morais, estéticos e espirituais que enchem a vida de significado e propósito. Nos tornaremos os componentes otimizados de uma sociedade tecnológica, uma sociedade que valoriza a vida humana apenas na medida em que ela fortalece o desenvolvimento autônomo da técnica. Ou como Elul advertiu, se cada um de nós abdicar de suas responsabilidades em relação aos valores, se cada um de nós se limitar a levar uma existência trivial em uma civilização tecnológica, com maior adaptação e crescente sucesso como seus únicos objetivos, se nem sequer considerarmos a possibilidade de fazer oposição a esses determinantes, então tudo acontecerá como eu descrevi, e os determinantes da escravidão tecnológica se transformarão em inevitabilidades. A escolha está diante de nós. A técnica pode ser nossa ferramenta ou nosso mestre, mas essa escolha só existe se primeiro nos tornarmos conscientes do problema. E agora você está consciente.